Curiosidade sobre sonhos. Você já parou para pensar que, todas as noites, você literalmente entra em outra realidade? Um lugar onde você pode voar, conversar com pessoas estranhas e viver situações completamente impossíveis. E o mais assustador é que, enquanto isso acontece, você acredita que tudo é real. Mas o que exatamente está acontecendo dentro do seu cérebro, enquanto você sonha? O que é o sono e como ele funciona? Antes de entender os sonhos, precisamos entender o sono. O sono não é um estado de desligamento, como muita gente pensa. Na verdade, ele é um processo ativo, organizado em ciclos. Durante a noite, seu cérebro passa por diferentes fases: sono leve, sono profundo e, o mais interessante, o sono REM. O sono REM significa Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. E é justamente nessa fase que a maioria dos sonhos acontece. Seu cérebro fica extremamente ativo, quase como se estivesse acordado. Mas ao mesmo tempo, seu corpo fica praticamente paralisado. Atividade cerebral durante o sonho. Durante o sono REM, várias regiões do cérebro entram em ação. O sistema límbico, responsável pelas emoções, fica altamente ativado. É por isso que sonhos costumam ser intensos. Às vezes assustadores, às vezes maravilhosos. Já o córtex pré-frontal, que controla a lógica, razão e tomada de decisão, fica menos ativo. Resultado: você aceita coisas absurdas, como se fossem normais. Por que os sonhos parecem tão reais? Mas por que os sonhos parecem tão reais? Porque o cérebro não diferencia completamente imaginação de realidade. Durante o sonho, áreas visuais são ativadas. Áreas auditivas também. E até regiões ligadas ao movimento. Ou seja, seu cérebro está simulando uma experiência completa. Para ele, aquilo está realmente acontecendo. Por que você não consegue ler nos sonhos? Agora, um detalhe curioso que muita gente nunca percebeu. Você quase nunca consegue ler dentro de um sonho. Isso acontece porque a leitura depende de áreas específicas do cérebro, como as regiões responsáveis pela linguagem e interpretação. Durante o sono REM, essas áreas não funcionam corretamente. Por isso, textos mudam, números se alteram. E nada permanece estável. De onde vêm as pessoas dos sonhos? E aquelas pessoas estranhas que aparecem nos seus sonhos? Elas não são inventadas do zero. O cérebro utiliza memórias armazenadas, principalmente em uma área chamada giro fusiforme, responsável pelo reconhecimento facial. Ou seja, todos os rostos que você vê nos sonhos, você já viu em algum momento da vida, mesmo que tenha sido por poucos segundos. Paralisia do sono. Agora, vamos para uma das experiências mais assustadoras relacionadas ao sono: a paralisia do sono. Durante o sono REM, seu cérebro bloqueia seus músculos. Isso é chamado de atonia muscular. É um mecanismo de proteção para evitar que você se mova enquanto sonha. Mas às vezes, você acorda antes do corpo. E aí, você está consciente, mas não consegue se mexer. E como o cérebro ainda está parcialmente sonhando, ele pode projetar imagens no ambiente real. Sombras, presenças, sons. Tudo parece absolutamente real. Sonhos lúcidos, controle. Mas existe um lado fascinante nisso tudo: os sonhos lúcidos. Em alguns casos, o córtex pré-frontal volta a ativar durante o sonho. E aí, você percebe que está sonhando. E quando isso acontece, você pode controlar tudo. Voar, mudar cenários, criar pessoas. É como se você estivesse dentro de um jogo, com controle total. Por que sonhamos? Hipóteses científicas. Mas afinal, por que sonhamos? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Mas existem algumas teorias importantes. Uma delas é que os sonhos ajudam a processar emoções. Outra é que ajudam a consolidar memórias.
E também existe a ideia de que são uma forma do cérebro simular situações, como um treino para a vida real. No fim das contas, os sonhos são uma mistura de memória, emoção e atividade cerebral intensa, criando realidades que só existem dentro da sua mente. E talvez, hoje à noite, você perceba que está sonhando. Você entra em outra realidade toda noite. Seu cérebro continua ativo enquanto você dorme. Seu cérebro fica emocional, mas sem lógica. E tudo parece completamente real. Você acorda, mas não consegue se mover. Mas nada faz sentido de verdade. E começa a ver coisas. Mas às vezes, você pode controlar tudo. E se isso for um sonho?